a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Contamos aqui com a sua participação, agradecemos a sua presença aqui no YouTube, no Instagram, no Face, deixando sempre as suas contribuições. Somos sempre gratos pela sua participação que enriquece o nosso encontro. E estamos dando continuidade hoje ao nosso segundo encontro sobre a questão da alienação parental. Hoje, falando predominantemente sobre a contribuição da constelação sistêmica nesse processo, nesse contexto. E mais uma vez temos aqui a nossa querida Daniela Martins, doutora Daniela Martins. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui de novo, pelo convite, a você, o Irajara, ao MAP. Obrigada às pessoas que vão dedicar um tempinho aí para nos assistir. E vamos falar de um assunto aí que foi o que nos conectou, né, o Irajara, que a gente gosta muito, que são as constelações sistêmicas, e trazer para esse viés aí, especialmente da alienação parental, vai ser bem bacana. Muito bom. E lembrando aos nossos internautas que nós já temos lá o primeiro programa, é só entrar na página do MAP e verificar lá. Então a gente já discutiu alguns conceitos e hoje nós vamos diretamente para a questão da constelação. Inicialmente, Daniela, quais os fundamentos que a gente poderia trazer, conversar a respeito da constelação? Porque hoje, né, apesar de estar sendo muito conhecido, né, mas às vezes de uma forma talvez não tão fundamentada, mas quais são os princípios, os fundamentos que a gente poderia dar para o nosso internauta, uma noção assim, bem básica? Não, acho que é sempre super importante, quando a gente vai falar sobre o tema, ter uma introdução inicial, né? Porque a gente nunca sabe quem vai assistir, sempre há as pessoas que nunca ouviram falar. E é engraçado porque como a gente, às vezes, isso faz hoje parte do seu mundo, do meu mundo, a gente passa, às vezes, a tomar uma impressão de que, assim, todo mundo já conhece, mas, na verdade, não é verdade, né? Assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Exato, né? Pessoal, primeiro, então, vamos falar o que é constelação familiar, né? Constelação familiar é uma ferramenta terapêutica fenomenológica breve, um nomezão, assim, né? Nossa! Mas é que, na verdade, é bem isso, esse pequeno nome, ele já define muito bem o que é um instituto, porque é justamente uma ferramenta terapêutica, é um método desenvolvido por um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, e é um método breve, porque a gente faz uma sessão ali de, no máximo, 1h30, normalmente, olhando para um conflito nosso. Então, ele desenvolveu essa ferramenta baseada aí no psicodrama, baseado em terapeutas sistêmicas, né, em terapias sistêmicas familiares anteriores e muitas outras, né, que ele foi estudioso da psicanálise tanto junguiana quanto da psicanálise freudiana, de várias escolas aí, como a Gestalt, enfim. E aí ele desenvolveu esse método próprio, que é um método em que a gente coloca pessoas ou bonecos, ou objetos para representarem membros da nossa família. E olhando sempre aí pela perspectiva de que nós somos indivíduos inseridos nessas famílias, nesses conceitos, sistemas, né? Sejam sistemas familiares, que são os principais, são aqueles onde a gente nasce, pai, mãe, avós, irmãos, tios, e também aí a questão dos sistemas organizacionais, onde eu trabalho, o sistema do MAP, onde as pessoas que trabalham estão envolvidas no MAP, estão inseridas. E sempre que estamos aí inseridos nesses sistemas, influenciamos e somos influenciados. Essa que foi a grande percepção, não só do Bert, mas de todos a teoria aí que fala das terapias familiares sistêmicas, né, que a gente hoje fala visão sistêmica como se fosse só do Bert, mas porque a dele ele trouxe, ele enriqueceu a filosofia com a visão peculiar dele, que muitos não concordam também, enfim. Mas antes dele já havia todo aí um estudo desenvolvido, como já há, a respeito das terapias familiares sistêmicas, que são justamente essa visão das lealdades, que podem ser boas e muitas vezes muito ruins dentro das famílias, dessa influência, né, gente? Eu gosto muito dessa coisa assim. Vamos ser básicos sobre o pensamento sistêmico, que é uma visão de pensamento científico aí que ele veio, que foi esse justamente também que influenciou as terapias sistêmicas familiares. Mas mais abrangente ainda, o pensamento sistêmico, ele se antepõe aí ao pensamento cartesiano, que é um pensamento no sentido assim, estamos sempre inseridos em sistemas, somos parte de um todo, e só entenderemos essa parte se olharmos este todo.
Então, esse pensamento sistêmico, ele é básico, e, na verdade, ele pode ser inserido em tudo. Vamos olhar aqui para o nosso planeta Terra. Tira a Terra da galáxia, tira da posição em que ela se encontra. Dá um problema aí para todos os outros planetas, porque a rotação, a translação, a maneira, né, das estações, está tudo envolvido com isso, né? Onde a posição do Sol, a posição de um planeta para o outro, ou seja, nosso planeta está inserido num sistema, ele é parte de um todo. Olha o nosso corpo está extremamente inserido nessa visão sistêmica, tanto é que o pensamento sistêmico nasce nesse contexto científico. Né? Eles percebem assim, olha, vamos olhar um átomo, mas se a gente olha esse átomo, peraí, é o átomo de uma célula? Onde está essa célula? Essa célula faz parte de um tecido. E aí vai, né? Então, realmente... órgãos, né? Sistemas, né? Exato. Então, o sistema do corpo, se você vai olhar o seu sistema excretor, né? Não adianta se você olhar só o rim, mas e a conexão ali da uretra com a bexiga? Um problema passa para o outro, assim como o corpo todo, né? Assim, o coração tem um problema, vai repercutir em vários órgãos da pessoa, né? Então, é isso, essa visão sistêmica. E nós também somos indivíduos inseridos em sistemas. O primeiro sistema que a gente sempre vê inserido aí é a nossa família. Você não nasce, né, da chocadeira. Alguém te gera, né? Alguém te gera. É preciso aí um espermatozoide se unindo com um óvulo, né? Uma gestação. É preciso de pessoas que vão te criar. Também tem a questão de você ter um sistema biológico ali de origem. Você também pode acabar se inserindo em outros sistemas se você for adotado e tudo mais. Vão ter pessoas que vão te criar, que vão te amar. Então, a questão é essa. Nós não somos soltos no mundo, né? Eu tenho até os bonequinhos ali, eu poderia ter pego, mas não lembro. Eu gosto de fazer os bonequinhos. Mas somos sempre aí indivíduos inseridos num contexto sistêmico. Temos pessoas que vêm antes e que nos influenciam profundamente. Esse é o grande ponto. O grande estudo do pensamento sistêmico, depois que vai repercutir em todas as áreas, inclusive na tecnologia, e chega aí na psicologia com as terapias sistêmicas familiares, é justamente falar, gente, não adianta a gente querer tratar um paciente acreditando somente que esse paciente é uma pessoa, né, que não tem uma história, que não está em pai, uma mãe, um irmão, um tio, um avô, e que está sendo muito influenciado por essa história, por esses vínculos, pelos comportamentos dessas pessoas. Então, é nesse contexto que nascem as constelações familiares, e é por esse prisma aí que o Bert Hellinger desenvolve o método específico dele, que é a constelação familiar, que é essa ferramenta breve que trabalha um conflito. Então, você fala assim, vou fazer uma constelação. Quero fazer uma constelação do conflito que eu tenho com a minha mãe. Ok, vamos colocar aqui alguém para representar você, alguém para representar sua mãe, alguém para representar seu pai. E aí a gente vai fazer essa constelação, que é o fenômeno. O fenômeno é justamente assim, a gente tem uma questão de uma percepção de campo ali, os campos morfogenéticos. Então, a gente percebe isso. E através dessa percepção a gente vai falar, olha, tem sentimentos assim, eu estou sentindo raiva e tudo mais. E aí a gente vai tentar ordenar esse campo, vai tentar ajudar essa pessoa de alguma forma. Ó, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos entender onde que você tem um emaranhamento, onde que existe uma lei sistêmica que foi ferida, que aí também essa parte é importante de dizer. O Bert Hellinger, no método dele especificamente, ele desenvolve essa filosofia, essa visão de mundo aí sistêmica, em que ele fala a respeito de 3 leis, que são as leis sistêmicas. Antes de eu falar dessas leis, Bira, você quer acrescentar alguma coisinha? Não, é interessante trazer esse entendimento, né? Porque, e até, né, cada vez mais, né, estamos todos conectados, né? Como você falou do corpo, do planeta, né? Nada está isolado, né? Nós estamos entrelaçados aí. E a visão sistêmica vem trazer para a gente, né, esse ponto que você vai destacar agora, né, das leis, né, quais são essas leis, como elas são importantes, né, e como passa, como você falou assim, depois que a gente começa a se familiarizar um pouco mais, de repente você já está fazendo aquela leitura ali, não, olha só, está fora do lugar, etc. Então... Exatamente. O Bert Hellinger, ele enriquece aí para nós essa visão sistêmica através de uma filosofia específica dele, né, trazendo essas leis sistêmicas, né, ou princípios sistêmicos, ou ordens do amor, que ele fala assim, existem 3 leis básicas que eu observei na minha experiência, nos meus estudos, e especialmente no tempo em que eu estive inserido nas tribos Zulus, que ele passou muitos anos sendo missionário, quando ele foi padre em tribos Zulus e fez trabalhos com essas tribos, ele era um psicoterapeuta, né? E ele falou assim, eu percebi muito claramente que qualquer relacionamento humano, ele está inserido em um contexto de 3 leis que vão regê-los, né, que vão influenciar extremamente, e que não se atentar a essas leis, não observá-las, vai trazer prejuízos. Então ele fala que existe a lei do pertencimento,
que é essa que, segundo ela, assim, cada um de nós aí que faz parte de um sistema, especialmente familiar, tem o mesmo direito de pertencer. Então, exclusões, né, seja eu não faço mais parte disso aqui, não quero saber desse povo, nunca mais, não sou dessa família, ou aquilo que a gente via muito antes, né, os deserdados, existe ainda, mas é deserto, essa pessoa não pertence à minha família, ela não existe essa pessoa na nossa família. Né? E o Berthelin falou, olha, não é bem assim, na verdade ela existe, e se você, a família tem esse tipo de comportamento, vai ter uma consciência sistêmica, que ele fala que tem uma consciência de clã, uma consciência coletiva aí, que vai atuar sobre essa família, e algum membro vai ter uma percepção aí, vai se incomodar, vai sentir, ai meu Deus, tem algo errado aqui, vai acabar tendo sintomas, né, que vai ser uma forma aí dessa inteligência trazer essa pessoa. Então tem um filme, né, A Vida é uma Festa, que ele é fantástico. Sim, muito legal, muito bacana. Ele é basicamente uma constelação familiar, porque ele é justamente essa visão, né, do membro excluído, né, o bisavô que não fazia parte, que abandonou a família, e aí um membro da geração futura, um bisneto, sente aquilo, não compreende, né, mas está ali emaranhado aquela situação, está ali sendo profundamente vinculado e influenciado, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que ele não queira, não saiba, porque ele nem, né, tinha muito acesso à história, só sabia que não se falavam, né, do familiar. E ele é músico, como ele passa a repetir, né, o comportamento. E aí ele realmente claro, tem uma história fantasiosa, é um filme infantil muito legal, mas traz essa mensagem, ele vem trazer esse avô de volta, esse bisavô, tanto é que no final ele e a bisa dele ali, porque era a mãe dessa bisa, tem um momento muito bonito, né, em que ela mostra o amor dela por esse pai. Não, é lindo aquele filme, é de arrepiar. Então, ele é uma descrição perfeita dessas lealdades sistêmicas, desses emaranhamentos, de como um membro, né, com exclusão, acaba sentindo. E a gente vê isso também muito na vida, né, e as constelações trabalham com isso. E aí, claro, quando a gente for falar aqui da alienação parental, justamente a lei do pertencimento que vai ser ferida mesmo, porque se um pai ou uma mãe tenta excluir da vida do filho de alguma forma, mesmo que por julgamentos, né, mesmo que não seja da presença, mas seu pai não presta, sua mãe não vale nada, aquilo ali vai impactar muito a criança, vai falar, poxa, mas minha mãe, meu pai, né, parte de mim, parte de quem eu sou. Então, isso é muito grave. A segunda lei sistêmica que a gente tem é a lei da hierarquia, que significa, segundo Bert Hellinger, que todos aqueles que vêm primeiro tem precedência. Essa precedência não significa assim que eles são mais importantes, mas que tem a ver respeito e honra pelos membros que vêm depois. Né? Então, se a gente não tiver que é uma coisa que os japoneses sempre trouxeram muito forte na cultura deles, né? Os orientais sempre nos ensinaram isso, essa reverência aí aos ancestrais, nesse sentido, olha, a vida veio através de vocês, sem vocês nada mais seria possível, né? Então, o Bert Hellinger traz isso para nós muito bonito, muito importante, e ele fala também que é aí que a gente descobre a ordem, o nosso lugar na família. Ele fala assim, se você é o terceiro filho, se um filho nasceu, depois veio, às vezes, um aborto, ou às vezes um natimorto, ou às vezes alguém que morreu precocemente, e você é o terceiro, você é o terceiro. Ele fala que ter essa consciência do nosso lugar, eu sou menos importante que os outros, não, mas o seu lugar é o de terceiro filho. Não tente ocupar o lugar do segundo, porque você vai estar deixando de ser você vai estar deixando de estar onde que é o seu lugar, e isso vai te prejudicar. Então, o Bert Hellinger percebeu também isso, e também é uma coisa que a gente procura ordenar, quando possível, se possível, dentro de uma constelação, porque a constelação, como você bem sabe, né, mas muitos aqui podem não saber, ela não tem uma regrinha, a gente aprende ali, a gente faz um curso, como o Birajara fez, como eu já fiz para ser constelador, você aprende a trabalhar, né, com a técnica, o que pode ser feito para tentar ajudar enquanto ferramenta, mas não tem como você fazer um roteiro antes, né? Vamos contar a sua história aqui para eu parametrizar como é que vai ser o roteiro, como, por exemplo, o nosso encontro aqui, né? Quais as perguntas seriam feitas. Não tem como uma pessoa falar, não, vou roteirizar aqui a sua constelação. Ela acontece da maneira como, né, a pessoa... questão do campo, né? A questão do campo, a questão do fenômeno, né? O que vai se manifestar aqui, o que a gente vai sentir que é importante trazer para de fato ajudar nesse caso específico, né? Mas tem também o método, eu gosto de falar isso, ele nos ensina frases de solução, ele através dessas leis, né, nos ensina, você vai tentar fazer o quê? Procurar que essas leis voltem a ser observadas, né? Procurar identificar qual que está sendo desobedecida. Então, não é uma bagunça, tem um método, né? Mas esse método aí vai ser esse parâmetro para a gente estar atuando ali. E por fim, né, Bira, não menos importante, temos a lei que ele chama de equilíbrio, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber, que ele fala que as relações humanas, para fluírem, funcionarem bem, para serem saudáveis, para fazerem bem para as pessoas, elas precisam de estar observando esse equilíbrio. Então, se uma pessoa dá demais uma relação, faz muito pelo outro e não recebe
numa medida proporcional, como que dá e recebe? Não, isso aí, cada relação vai ter uma dinâmica, né? Os envolvidos vão saber fazer ali os processos de dar e receber. Mas ele fala que é muito importante que esteja existindo isso, né? Especialmente na relação de casal, que ele fala que é a mais importante, mas na relação de trabalho, né? Então, por exemplo, você paga um salário, você está dando algo, você quer receber o quê? Um serviço prestado por aquela pessoa. Os dois precisam sentir que aquilo está equilibrado, senão você vai ter ou um funcionário frustrado ou um chefe frustrado. Então, não vai dar certo, a relação vai acabar o quê? Terminando. É isso que o Bert Hellinger percebe. A única relação que ele fala que naturalmente desregrada funciona é dos pais com os filhos, porque naturalmente os pais dão mais e os filhos recebem. Primeiro a vida, que ele fala que jamais conseguiríamos dar de volta algo tão grande. Dar de volta, né? Exato, a gente só pode passar adiante, seja tendo filho, seja fazendo algo de bom da nossa vida, então contribuindo, né, com a nossa vida para o mundo. Mas a gente não consegue de fato devolver isso para eles, mas é uma relação que ele fala, mesmo que os filhos recebam, sejam meio sogadorzinhos, como costumam ser muitas vezes, essa relação pode mesmo assim funcionar bem, porque os pais, tá tudo bem para eles darem muito para os filhos, e os filhos, se não conseguem receber, também não vão se sentir tão mal. Agora, claro, ele tá falando isso num nível assim, né, não é de maneira alguma, e pelo contrário, ele fala que aqueles pais que infantilizam os filhos para sempre, da mesma forma vão atrapalhar muito a formação deles, não é essa a visão. A visão realmente é só de que é uma relação que, mesmo que seja desequilibrada, ela vai fluir bem, né? Mas aí não na medida de sair dessa saúde, de não permitir que o adulto seja adulto. Né? Então nós somos, sintetizando, né, Daniela, são 3 leis, são chamadas também as leis do amor, é isso? Isso. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Exatamente. Agora, como que isso tem sido aplicado no campo jurídico? Quais as contribuições que a constelação sistêmica tem trazido no campo jurídico? E logo depois, como é que a gente pode trazer isso, a tua experiência, nos relatos que você tem, sobre a alienação parental, mais especificamente, né? Sim. São 2 perguntas em uma. É ótimo, né? Não, é bom que a gente já vai falando, que realmente uma coisa ia levar a outra, né? Tá tudo interligado, né? Exato, especialmente... Tá tudo sistêmico. Tá tudo sistêmico. E especialmente porque o nosso encontro foi, né, para ir para esse lugar, né? Então, eu sou advogada, né, como você falou, então a gente sabe aí que, na verdade, o juiz Sam Storch, desde 2010, foi aí o grande criador desse direito sistêmico que a gente chama, que é de utilizar, né, as constelações familiares como uma ferramenta aí para ajudar. Ele é um juiz baiano que começou a fazer ali, dentro da comarca dele, na Bahia, encontros, chamar as pessoas, porque ele conheceu filosofia, amor, fez o processo, a formação, falou, nossa, isso vai me ajudar lá nos meus processos de família. E aí ele começou a fazer uma reunião uma vez por mês, como se fosse uma oficina de paz, né, incentivando ali que fossem feitas as constelações, e começou a ter muitos resultados bons, muitos acordos, chamou a atenção do CNJ, e a coisa foi tomando uma grande proporção. Então a gente sempre tem que fazer essa reverência ao Sam Storch aí, por ele ter sido o que começou a movimentar esse processo. Ele aprendeu ali com o Bert Hellinger, né, e trouxe para o judiciário brasileiro. E aí realmente começou a se espalhar. Então a gente tem muitas comissões da OAB sobre direito sistêmico, a gente tem vários advogados, assim como eu, que são consteladores e utilizam, né, no escritório para ajudar os clientes, que eu vou contar alguns casos aqui para vocês, que de fato pode ajudar. E dentro do judiciário também, tem vários juízes que têm um conciliador na sua vara, ou juízes que usam um pouco do método, mas especialmente, mais do que só fazer a constelação, a gente fala muito sobre a postura sistêmica, né? Se você passa a conhecer esse pensamento, se você passa a conhecer essas leis, acredita, sente, faz sentido para você, você vai trazendo isso para a sua atuação. Então a gente tem as ordens da ajuda, que nós não vamos falar hoje também, mas que da mesma forma que o Bira sabe, o Bert Hellinger criou aí 5 formas que a gente tem de observar a maneira como a gente ajuda as pessoas, as posturas profissionais. Muito interessante, muito rico. Fantástico. Podemos fazer um outro encontro disso, né, Bira? Com certeza, um outro encontro, porque nós estamos falando aqui exatamente com a comunidade, centenas de voluntários. Então, mais para frente, quando sua agenda permitir, eu acho que a gente pode falar só sobre a ajuda, sobre a lei da ajuda. Eu amo. Tudo a ver com os voluntários. Tudo a ver. Eu já fiz uma palestra para um voluntariado de ordem da ajuda. Foi? Bacana. Foi. Bacana. Porque realmente tem tudo a ver. Tem assim, tudo a ver. Né? Então, a gente pode fazer um outro encontro sobre isso. Mas o Bert, na filosofia, ele escreveu mais de 100 livros, né? Então ele tem várias coisas que ele fala, que ele nos ensina, que ele nos incentiva, né?
E aí, nesse ponto do judiciário, é isso. Então, se espalhou, começou a ser usado aí realmente nos casos para ajudar, né, as famílias a se reconciliarem, a perceberem aquilo que elas estão fazendo de ruim para elas, né, como essa ferramenta terapêutica. E aí a gente chega finalmente aqui, então, na visão da alienação parental, que é o assunto nosso principal, que eu até vou compartilhar rapidamente o slidezinho que eu fiz aqui para falar para vocês sobre. Olha só, Daniela, eu sei que a sua agenda hoje está muito corrida, né? Mas eu recebi aqui um toque da direção. Se a gente precisar estender um pouquinho mais, a gente vai. Vamos na sua vibe aí. Você manda. Tá bom, obrigada, pode deixar. Bom, gente, mas então a questão da alienação parental, né? Só relembrando aqui, nós falamos na última aula o que era, né? Alienação parental, então, aula não, aqui não é aula, aqui é né? Eu tô tão acostumada a dar aula. Deve ser uma aula. Eu tô tão acostumada a dar aula, né? Eu tô tão acostumada a dar aula, que aqui é um encontro, mas a gente falou no último encontro aí o que é, né? Então, pode ser definida aí de forma simples como sendo essa situação em que a criança ou adolescente ela é induzida por um dos pais ou outro familiar ou responsável por ela a realmente destruir seus vínculos, né, com outro pai, com outra mãe. Então pode ter várias formas, várias estratégias. Quem quiser entender um pouquinho mais, a gente falou sobre isso no bloco anterior, mas basicamente pode ser uma campanha difamatória, né, falar muito mal, seu pai não presta, sua mãe não vale nada, que pai horrível que você tem, que mãe é essa, né, e da mesma forma também fugir, né, com o filho, para sumir, para que ele não tenha possibilidade de criar vínculo com seu outro pai, com sua outra mãe, né. Aqui no Brasil, a gente tem a lei 12.318 que tutela a alienação parental. E aí, pessoal, a visão sistêmica, que nós falamos sobre ela até agora, aqui nesses primeiros minutos do encontro, ela é justamente uma visão que contribui muito para esse cenário, porque o Bert, além de trazer para a gente essas leis sistêmicas, ele fala o seguinte: é muito grave o ataque dos pais aos filhos, aí, né, de você falar mal do pai ou da mãe para o filho. Por quê? Porque, na verdade, o Bert fala assim, a criança, ela é 50% pai e 50% mãe. Nós, cada um de nós, ele fala, como é que é a sua composição? Como é que são seus cromossomos, não é verdade? Aquela coisa lá do 11 lá, né, 11,5, lá 23, nem lembro mais da escola. Mas os cromossomos deixam muito claro o nosso DNA, como é que ele é, né? Sim. Como é que a gente vê a nossa origem, né? Aquela questão de nós nascemos da união ali de um espermatozoide e um óvulo. Então, na medida em que você a composição de cada célula do seu corpo traz, né, o registro de que você composto pelo seu pai, pela sua mãe, Bert Hellinger fala assim, se você vira para o seu filho e fala, sua mãe não presta, seu pai não vale nada, querida, a criança vai sentir aquilo como um ataque a ela, porque você está falando mal da metade dela, da pessoa que está ali. Interessante, né? Isso, Daniel, muito no interessante sangue. Esse destaque que você está fazendo assim, quando se ataca, a criança sente ela mesma sendo atacada. Olha só que relevante esse destaque aí. Exatamente. É isso. É por isso que eu acho que é tão interessante a contribuição aí, né? Se a gente olha para essa visão do Bert, que ele fala, você é 50% pai, 50% mãe, o que é meio óbvio, mas a gente às vezes não vê dessa forma, né? A gente, na verdade, pode perceber como é grave, né? Porque ele fala muito claramente nos livros dele, o ataque ao pai e à mãe é sentido pela criança como um ataque a ela. E aí ele fala, né, que a criança, a partir dessa campanha difamatória, desses atos que tentam excluir, julgar, falar mal da mãe e do pai para o filho, a criança passa a não se sentir autorizada a amar uma metade sua, a amar a sua metade. E aí o Bert Hellinger fala, a partir disso a criança não se sente plena. E faz todo sentido, né? Ele faz uma correlação bacana, que eu acho interessante, entre essa exclusão de um dos pais, do coração ali do filho, com a depressão. Ele fala que a depressão é um sentimento de vazio. Então, a sensação de vazio significa, muitas vezes, a falta de um dos pais, que a metade do coração da pessoa não está preenchida. Então, ele fala que... E é interessante que no caso que eu falei que eu estou tendo atualmente, que hoje a gente vai trabalhar ainda, né? Não é um caso que está em início, mas a menina de 12 anos está justamente manifestando a depressão, que é um sintoma clássico aqui, quando a gente tem casos da alienação parental, sim. E, ao mesmo tempo, na visão sistêmica é importante, eu gosto de acrescentar também, que a gente precisa ter essa visão ampla, né? Então, quem está ajudando ali, como eu na posição de advogada, tem que ter esse olhar também de entender, né? A gente tem que ter um espaço para todos. O Bert Hellinger fala nas ordens da ajuda, né, que quem está buscando ajudar precisa começar a fazer o movimento que o cliente precisa fazer, claro. Não é fácil, a gente é humano, a gente também julga, mas sabendo disso, né, expandindo a nossa consciência, a gente fala, bom, mas eu sei que esse meu comportamento não ajuda, eu preciso estar num lugar mais neutro aqui.
Então, existe esse olhar, assim, acolher, né? Tanto quem está sendo alienado, quanto o alienador. Peraí, mas eu não posso fazer o caminho inverso, né? O alienador é o errado, que absurdo. Mas peraí, vamos olhar para ele também. Esse alienador também está fazendo isso de uma forma que ele precisa de ajuda, né? Aí eu gosto dessa frase do Bert, ó. Bem profundamente, na alma de cada um de nós, existe uma necessidade irresistível de respeitar cada um do jeito que é. Olha que legal. Nossa, fantástico, né? Fantástico, né? Que ele fala assim, que na verdade, assim, por dentro, por mais que a gente não exteriorize isso, não é o que a gente traz aqui no nosso dia a dia, existe um lugar dentro da gente ali, né? Que é esse lugar mais de luz, né? Realmente mais que conectado aí com Deus, que tem essa necessidade irresistível de respeitar as pessoas como elas são, que já é um caminho. Você sabe que o Bert Hellinger nos ensina que o grande caminho para a gente acolher a aceitação, né? A aceitação, para depois ir para a honra, né? Mas primeiro é a aceitação, que é assim, bom, meu pai é essa pessoa, minha mãe é essa pessoa. Cheia de defeitos? Cheia de defeitos. Você bem citou a música Pais e Filhos, maravilhosa, do Renato Russo. Que homem, gente, que era esse Renato Russo. Que pessoa, que letras, né? E essa música, ela fala muito, né? Sobre, inclusive, a aceitação. Quando ele fala, né? Como precisa amar as pessoas como elas são, né? Ele fala, os seus pais são crianças como você. Ele está justamente tentando olhar, olha, seus pais são só seres humanos. Eles têm uma criancinha ferida ali dentro deles. Como você, como todo mundo. Então, aceita o seu pai, aceita a sua mãe, né? A visão sistêmica procura sempre orientar nesse sentido. Não porque, eles, mas ele fez isso comigo, ele fez aquilo, ok. Mas não por eles, inclusive por você. Porque se você vai para o caminho da aceitação, se você vai conseguir trabalhar terapeuticamente seus problemas, seus traumas, suas questões, e acolhe no seu coração, vai ser benéfico para você, para a sua vida, né? E então, aí, nessa frase aí, né, Daniela, assim, a gente vê um perfeito paradigma assim, da inclusão, né? Perfeito, exatamente, porque a alienação parental é justamente a exclusão, é justamente um ferimento absoluto além do pertencimento, né? Essa frase dele é fantástica, né? Bem profundamente na alma existe uma necessidade irresistível de respeitar cada um do jeito... Nossa, fantástico. Do jeito que é. O Bert é maravilhoso. Então ele fala que a gente fica em paz e pode, inclusive, superar a depressão, né? Quando consegue respeitar e amar ambos os pais. Então esse é o caminho. E é por isso que na visão sistêmica a alienação parental ainda é tão grave, principalmente por essa frase aqui, né? Porque o ataque ao pai e à mãe é sentido pela criança como um ataque a ela própria. E aí, para finalizar, como você pediu para a gente trazer alguns casinhos aqui, eu coloquei essas iniciais, né? Claro, para manter aí o sigilo profissional, né? Mas para eu também saber de quem que eu estava me referindo. Porque senão você não anota, né? Não foge, parece que você nunca verdade. Fez. Haja caso, né, Daniela? Muita demanda, né? Sim, e também, e não só isso, mas é interessante, porque a gente, no trabalho, a gente vai fazendo as coisas, você tem também seus clientes, você sabe, você acaba, tipo assim, se desligando um pouco, né, assim, do que já foi, do que passou, você não para pensar, nossa, é mesmo, aconteceu, você vai ficando, aquilo vai ficando um pouco no passado, né. Esse caso aqui foi um caso que o acordo dele foi feito ano passado, foi fantástico, o processo se iniciou em 2020, e é um caso que eu comecei a contar, né, da menor que ela tinha uma mãe que morava fora e um pai que morava aqui, e essa mãe que me procurou, que foi a minha cliente. Quando eu a conheci, ela sempre muito bacana, cabeça muito boa, mas estava ali naquele comportamento de querer, né, a guarda para si e tal, e querer levar a filha para o outro país com ela, e o pai não concordava de maneira alguma. Então esse foi o contexto em que eu fui procurada, para tentar um acordo, não sair esse acordo. E aí acabamos tendo que litigar, passou por uma fase bem ruim esse processo, bem difícil. E aí eu sugeri para ela, né? Falei, eu sou consteladora, eu faço constelação, você quer fazer uma constelação? Ela quis. Ela tem uma cabeça muito boa. E quando ela fez a constelação, para ela foi muito forte, foi muito impactante, assim, foi muito importante. E aí ela falou para mim, a gente conversou depois, ela falou assim, Daniela, foi quando eu percebi, né, a mãe, que eu, na verdade, eu estava excluindo, né, esse pai, eu não estava conseguindo ter esse olhar. E eu tô vendo como é que está prejudicando a minha filha. A filha estava, né, com várias questões, tendo problemas de agressividade na escola, já tinha ausência física, né, da mãe que morava fora, e a mãe queria suprir isso, né, tendo a filha consigo. Então foi um processo, teve muita briga, mas, gente, jamais a gente poderia pensar, imaginar que esse pai depois ia concordar. Mas como ela mudou o comportamento dela, e ela foi conversando com ele, foi mostrando que não era a intenção de excluí-lo da vida da filha, pelo contrário, era proporcionar um futuro melhor para a filha,
Um belo dia, as coisas foram passando meses e meses, quase um ano depois, foi feito um acordo entre os pais. O pai concordou que a filha fosse com a mãe, né? Percebeu que ia ser bom para ela, percebeu que mesmo longe ele poderia estar perto, né? Tem a videoconferência. A mãe falou sobre como no acordo está escrito, a gente poderia proporcionar essa ajuda, né? Para ele ir, ela vir nas férias e tudo mais. Então, foi fantástico. Esse é um caso emblemático que houve alienação parental, que a constelação ajudou extremamente aí a mostrar para essa mãe o que ela estava fazendo, mesmo que não, né, como eu falei, às vezes você não faz aquilo, a gente é ser humano, é astuto, você nem faz num lugar consciente, assim, você acha assim, não, isso é o melhor para minha filha, tem que ficar comigo, e aí no afã, na ânsia de querer a guarda para si, você vai fazer o quê? Não, tem que ir, esse pai aqui não serve, né, e aí a pessoa acaba indo por esse caminho de difamação. Um outro caso interessante, que esse já não teve uma constelação específica, né, mas a postura sistêmica, como eu falei, está sempre na gente, foi um caso em que houve aquela alienação muito grave, em que a mãe sumiu com o filho, eu era advogada do pai, estou nesse caso já há mais de 2 anos, e a gente teve muita dificuldade para encontrá-la, mas por fim foi possível, graças a Deus, encontrá-la. E agora, recentemente, o pai e o filho restabeleceram os vínculos, né, depois de um longo trabalho. A justiça ajudou muito nesse caso, né, porque muito assim, também ajudou parcialmente, mas ajudou no processo de conseguir forçar, né, que fosse feita essa aproximação. E aí foi muito legal, que eu gosto de contar, é que essa hora eu lembrei muito do Bert Hellinger, porque no reencontro do pai e do filho existia toda uma preocupação, né? O filho está com 5 anos, não conhece o pai, nunca viu, só viu o bebê, né? Não conviveu, porque a mãe fugiu com o filho. E aí, como é que vai ser? Gente, o filho sabe, a alma sabe, os 50% dele. Foi a coisa mais bonitinha, você vê o cliente contando. O menino chegou nele, abraçou, beijou. Terminou o primeiro encontro lá com o pai, ele com 5 anos, te amo, pai. Olha que fantástico, né? Nossa, eu emocionei esse dia. Eu emocionei esse dia quando meu cliente me encontrou, sabe? Toda aquela luta, assim, que foi possível. Então, esse eu gosto de contar mais nesse sentido de que a criança sabe, a alma sabe, né? Esse outro caso aqui foi um caso em que o pai e a filha já não conviviam, ela já era uma jovem de 20 e poucos anos, ele me procurou num contexto aí dos alimentos, e a gente fez uma constelação dele, e essa constelação foi muito interessante. Ele percebeu algumas coisas do comportamento dele, né? Ele acreditava que tinha essa alienação também ali por parte da mãe. E aí a jovenzinha veio, né? Nós compusemos um acordo e ela passou ali. Depois eu não tive mais muitas notícias. Aí eu sei que ainda tiveram dificuldades, claro, né? Que não é mágica a vida, mas eles restabeleceram o contato através desse momento, né? E a constelação foi super importante para o cliente perceber também ele, né? Ou perceber ali na situação o que ele fazia para também não ajudar, né, essa questão aí, e a visão da alienação aqui é trazida no sentido de que ele trazia muito forte que a mãe tinha feito. Ela já disse que não, sabe? Não tem como a gente ter certeza, mas era algo que ele trazia, e aí a gente procurou olhar o viés da constelação também de como que ele, né? Será que ele incluía aquela mãe no coração dele também? Será que ele dava espaço para que a filha olhasse para ele e pudesse, então, ver também aquela mãe? Então, né, que esse sentido, o filho poderia sentir o que vinha dele também, e às vezes não querer estar perto, porque se tem um desprezo à mãe, tem um desprezo à filha, né? Então, a visão, porque na visão que a gente falou, né, a filha não é 50% daquela mãe, se despreza minha mãe, despreza metade de mim, né? É interessante então, mesmo, né? Foi o caminho que a gente adotou. E esse último caso aqui, que eu devo parar agora a tela, é um caso de que realmente, oh meu Deus, voltei aqui. É um caso realmente de que esse último que eu falei, que eu estou vivenciando agora, existe claramente uma alienação, né? A gente vai fazer a constelação. Inclusive, eu até pensei, viu, Bira? Às vezes vocês da outra turma quiserem participar, porque eu falei com o pessoal da turma que faz os encontros, né? E às vezes eu vou até peço para eles, assim, porque vai ser bem interessante, eu acredito, essa constelação. Bacana. E aí a gente vai ter esse encontro por Zoom, né? Então, vocês todos que quiserem podem participar para fazer a constelação, que eu acho que vai ser muito emblemático. Porque eu falei para ela, normalmente, os contos que eu faço, Bira, no consultório, sempre são bonecos, né? São os bonecos para constelar com os clientes. Mas esse caso eu achei tão complexo, porque tem algo ali oculto, porque ela não sabe dizer como que se deu esse afastamento das filhas, sabe? E eu já entrei, né, com a questão da alienação parental, pedindo estudo psicossocial dentro do processo, porque as filhas, mostrando o comportamento das filhas de exclusão completa da mãe da vida delas, mas não dá para saber o que acontece exatamente, sabe? A gente não sabe o que é o induzimento que pode haver.
Então, a constelação acho que vai ajudar muito. E aí eu falei para ela, no seu caso, eu quero fazer com representantes. Por quê? Porque eu quero que os representantes tragam aquelas contribuições que te falarem, que às vezes o campo fica maior, né, mais amplo, para a gente conseguir ver se a gente sana aí o que é esse lugar oculto aí, né, ou entender um pouquinho melhor, né, o que está oculto, que está contribuindo para esse cenário muito ruim que é o que está atualmente aí, que ela está praticamente com as filhas ausentes da vida dela. Muito triste, sabe aquela coisa assim, de incomodar mesmo, ela me mostrando as mensagens, me contando, do processo, as filhas falam para ela, né, uma de 12, outra de 17, tipo, as filhas falam assim, não, minha filha, vem me ver, vamos sair, vamos... A filha nem responde, eu falo, não, tô ocupada, sabe, assim, é algo bem, e fala, bom, gente, algo aqui está acontecendo, e ela não sabe explicar, né, o que está acontecendo. São casos, né, que você ilustra aqui, que vai dando a dimensão para quem está nos acompanhando, para quem está tendo pela primeira vez o contato, né? E com essa temática assim tão necessária de ser cuidada. Nós estamos entrando agora no mês de agosto, tem uma Semana dos Pais aí, e sabemos como isso é difícil, né? De um lado ou do outro, e como requer também do adulto, seja pai, seja mãe, seja avó, avô, um esforço, né? Grandioso até, para não se deixar levar pela revolta, né, pela impulsividade, de fazer com a criança, né, aquilo que talvez até mesmo com ela possa ter acontecido, né, porque se a gente for olhar pela questão da constelação, muitas vezes se repete, né, esse processo aí. Sim. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber e ter esse entendimento, ó, isso é alienação, isso é o mal. Quer dizer, não só pela questão legal, mas como você falou, é importante que a lei ela entre e faça a gestão daquilo que nós muitas vezes não conseguimos dar conta. Por isso que tem, né, os mediadores, né, as mediações, né, de conflitos, etc. E que também tem tido resultados, né, nas varas de família, né, por aí afora, pelo Brasil todo, né? Sim, com certeza, e é super importante também. Claro que ainda é precário, né, o que é oferecido dentro do sistema, mas essa tentativa de facilitação do diálogo dos pais, né, tentar preparar os profissionais melhor aí para conseguir que eles ajudem de fato isso. Então é super importante, é algo que é extremamente necessário também nos processos de família, que ainda precisa de muito amadurecimento, como tudo na nossa sociedade, mas que é um grande passo. E a gente já tem algumas sociedades aí lá no Canadá, nos Estados Unidos, em que a mediação é forte, ajuda mais, e a gente quer caminhar para isso, né? Que é justamente assim, ó, será que é realmente o caso de ser terceirizado para o Poder Judiciário decidir, né? Será que vocês não conseguem, né, entrar em um acordo? É isso aí, Daniela. Então passou rapidinho aqui. Passou, inclusive, né? 7, 8 minutos. Mas está dentro do esperado, né? Nós estamos vendo aqui as pessoas comentando, deixando aí seus comentários, suas contribuições, e queremos agradecer muito a participação de todos e pedimos para compartilhar esse como outro encontro, que é um tema muito relevante. E aí, Daniela, nós temos aqui uma comunidade, né? Como a gente disse, né? São mais de 60 mil seguidores, e que cada um possa disseminar um pouco desse conhecimento na sua área, seja dentro do templo, né, qualquer que seja o rótulo religioso, dentro da educação, mas que os conflitos estão aí. E a gente sabe, por exemplo, tem dados que demonstram que muitas pessoas que hoje estão nas ruas, foi uma pesquisa recente aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, né, foram lá pesquisar, em primeiro lugar, qual é a razão que eles disseram por que estavam na rua. Por conflitos familiares. Olha só, não era o desemprego, não era a questão de droga e álcool. Em primeiro lugar, veio os conflitos familiares. E aí vem as consequências que daí vem, né? Muitas vezes a pessoa vai buscar, né, sintoma, vai se manifestar de outra maneira. Então, a gente agradece muito a nossa querida Daniela Martins, que deu uma pausa na sua agenda, está falando direto lá de Goiânia, nesse corre-corre, a gente veio conversando. Na verdade, a gente já conversou essa agenda quase um ano atrás, né? Uns 6 meses atrás. Não, mas aí também, primeiro a gente negligenciou, né? Só que aí agora, especificamente, quando você veio falar comigo, de fato, quando nós nos encontramos, eu falei para você,
Bira, eu estou numa fase da agenda ensandecida, mas a gente vai ajustar, e a gente ajustou, né? Que bom, sempre a gente encontra um espaço. Então, Daniela, eu quero deixar aqui para que você dê o tchau mais para frente, né? Quando sua agenda estiver mais tranquila, mais um pouco para frente, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre a lei da ajuda, que tem tudo a ver com o nosso universo aqui de colaboradores e voluntários. Então, combinado, não, pode anotar que a gente vai ter esse encontro. Eu amo falar sobre ordens da ajuda. Não, se vai ser compartilhado, muito compartilhado. Você fazer o seu até logo, né? Sim. Bira, primeiro eu quero agradecer a você, né, pelo convite. É sempre uma honra, né, quando a gente é convidado para estar em qualquer lugar falando sobre aquilo que a gente pode contribuir, sobre aquilo que a gente vivencia, né? É uma honra e uma satisfação muito grande, e eu espero que eu possa ter contribuído, né? Espero que tenha atendido aí tanto a você, a demanda pessoal que me fez procurar, mas especialmente a demanda no sentido de que possa, né, passar algo de bom para as pessoas, né? Que as pessoas possam aprender um pouquinho mais através daquilo que a gente conversou aqui hoje, e me colocar à disposição, né? Assim, obrigada aí aos cariocas, às pessoas de qualquer lugar do Brasil e até fora, né? Estou aqui, sou a Daniela Martins Araújo, né? Sou advogada, também tenho um Instagram, se quiser me seguir lá, no Daniela M. Araújo ADV. Atualmente também quase não estou postando lá, que a gente não prioriza às vezes as redes sociais quando está na correria, mas está lá, né? Tem material. E é isso, né? E quero agradecer muito quem assistiu a gente, né? Quem esteve conosco aí, sempre deu o seu tempo hoje, esse bem tão precioso, achou que valia a pena, né, Bira, estar aqui conosco. Então, agradeço vocês todos, né? Você, da sua pessoa, o MAP completo, e a todos aqueles que participam aí da parte que tornam possível, né, os encontros, a parte técnica e tudo mais, e a todos os que participam, meu muito obrigada. Gratidão a todos, né? A tudo, né? Então, agradecendo aqui a toda a equipe do MAP, aqui o Celso mais diretamente, a Rose, que faz a gestão também na nossa agenda. E agradecer a todos que compartilharam, que estão aqui nos acompanhando, que a gente possa disseminar esses conhecimentos, compartilhar com tantas famílias, tantas pessoas que vivem esse conflito, que às vezes não sabem o que fazer, seja o pai, o avô, a mãe, às vezes estão feridos, estão angustiados, e às vezes comete, né, como disse a Daniela, né, esse ilícito, né, cometendo e ferindo a própria criança, sem perceber que quando fere ao pai, quando fala mal do pai ou da mãe, isso chega também na criança, chega no filho. E lembrando a máxima do Evangelho, né? Deixai vir as minhas criancinhas, né? O cuidado com os pais, um cuidando do outro. E agradecemos mais uma vez a Daniela Martins por esses belíssimos encontros e toda a comunidade do MAP. Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.